Bem-vindos ao primeiro exercício de COBOL. Para fazermos esse exercício, estamos aqui no site, entramos no curso de COBOL e nós temos aqui a apostila de exercícios. Primeiro exercício. Esse exercício, ele vai ler um arquivo e simplesmente gravar um outro. O arquivo de entrada, que é o que ele vai ler, é chamado de CAD peça. O arquivo que ele irá gravar é o CAD Atu 01. Bom, nós já vimos anteriormente o conceito de arquivo, mas assim, uma analogia bem meio grotesca é como se fosse um caderno. Então, um arquivo é um caderno. Cada folha do meu caderno é um registro. Cada informação que eu tenho dentro da folha é um campo. Então, vamos lá, vamos entender o que vai fazer esse primeiro exercício. Abrir os arquivos CAD peça e o CAD Atu. No COBOL, na abertura, quando eu vou ler, eu abro como input. Quando eu vou gravar, eu abro como output. Caso eu vá atualizar o arquivo que já existe, no caso aqui o CAD Atu não existe, então eu vou abrir com output e ele vai criar para mim. Mas se já existisse, eu fosse atualizar, eu abriria com I/O. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, aí eu leio o arquivo CAD peças, gravo o arquivo de peça atualizado, volto a ler o cadastro de peça e encerrar o programa ao término do arquivo de peças. Ele vai ficar num loop lendo o arquivo de entrada, que é o CAD peça, e gravando o arquivo de saída, que é o CAD Atu. Qual é o layout desse arquivo? Quais as informações que tem no arquivo CAD peça? Aqui nos mostra o início do campo e o término e o tamanho. Então, da posição 1 a 5, eu tenho um campo numérico que contém o código da peça, o código peça, que é o código da peça. De 6 a 35, que dá 30 bytes, é alfanumérico. Então, o campo numérico só aceita números. O alfanumérico aceita números, letras e os caracteres especiais. Ele contém o nome da peça. De 36 a 40, que dá 5 bytes, é numérico. Quantidade das peças, quantidade em estoque. De 41 a 45, também numérico, que é a quantidade mínima. O meu estoque, qual a menor quantidade que vai ter no meu estoque? De 46 a 50, numérico também, quantidade máxima. Quer dizer, o meu estoque não pode ultrapassar essa quantidade. De 51 a 55, eu tenho o código do fornecedor, que ele me forneceu aquela peça. De 56 a 64, que dá 2 apenas, eu tenho de 56 a 64, que dá 9, com mais 2 decimais. É o preço unitário de cada item. E de 65 a 73, também com 9 com 2, é a perda prevista. E de 74, na posição 74 com 1, é o tipo. E de 75 a 80, em COBOL é um filler, é um espaço que eu tenho reservado para um uso futuro. Esse é o CAD peça. O CAD Atu vai ser igual. Nós vamos mudar apenas aqui o nome, tá, de cada campo para Atu. O tamanho
e a posição são as mesmas, se você repararem, são as mesmas. Então, nós vamos ler o CAD peça e vamos gravar esse CAD atum. Vamos lá, P34. Estou aqui no meu particionado. No primeiro exercício, nós vamos utilizar ele já pronto, para a gente ficar mais fácil de entendimento, tá? Então, reparem que o COBOL, como nós já falamos anteriormente, ele começa na coluna 8. A 7 é para comentários. E nós já falamos da Identification, da Environment. Aí nós temos aqui a File Control. Lembre-se, nós temos o CAD peça e temos o CAD atum. Então nós criamos esses dois arquivos. Eu tenho que associar esse arquivo ao arquivo em disco. E aqui então ele associa o TS CAD peça e o TS CAD atum é um arquivo em disco. Também, cada vez que eu ler o arquivo, eu tenho que saber se ele leu ok, se deu erro, se chegou ao fim. Então eu tenho uma variável que chama fs CAD peça, que vai me retornar o que aconteceu com aquela leitura. Dentro da Data Division é onde eu vou definir o registro. Então, File Description do CAD peça, o registro contém 80 caracteres, é um arquivo fixo, Record Mode fixo, Label Record Standard, quer dizer, um label para esse arquivo, não, standard, não vou pôr um apelido para ele, é standard. E o Data Record, que é o meu registro, é o reg CAD peça que está definido logo na sequência. Essa definição é exatamente o que nós vimos lá na definição, o tipo e tamanho. Numérico é 9, alfanumérico é x. Quando o campo tiver decimal, é 9 o tamanho e ver quantas decimais ele tem. Bom, isso para o CAD peça. O CAD atum é semelhante, mudando apenas o nome aqui para atum. Os demais campos aqui são tudo igual. Toda vez que a gente fizer um programa, o ideal é que nós criemos uma estatística de quantos registros foram lidos, quantos foram gravados, quantos foram deletados, enfim. E no final nós mostremos essa estatística para quem estiver olhando o programa, saiba o que aconteceu no programa. Então, no nosso caso aqui, nós só temos lidos e gravados. Então, nós estamos criando um campo, que é o WS Lidos ED, e colocando uma máscara aqui, tá? Essa máscara ZZZ, o Z suprime zeros, tá? Então, quando for 1, ele não vai ficar 0,00001. Ele fica apenas 1, porque só tem um aqui, um 9, né? O 9 mostra. Se for 0, ele vai mostrar somente um 0. Mesma coisa para os gravados. Tenho também os acumuladores de lidos e gravados. FS CAD peça é o file status. O file status, ele é x alfanumérico de 2. Ele retorna um código para mim. 00 quando leu ok. Se chegar ao fim, file status é 10. Eu posso ter erros 35, 39, que está relacionado a não encontrar o arquivo ou ao tamanho do arquivo estar errado, enfim. Então aqui nós estamos definindo as variáveis que nós vamos utilizar. O perform, como nós vimos, ele executa uma rotina. Qual a rotina? 01 abrir arquivos. Então, como o COBOL é top-down, ele vai sair executando daqui para baixo. Ele vai vir no abrir arquivos, ele move FS abertura para o FS operação. O que seria FS abertura? Olha só, FS abertura é uma variável de working que tem o seu conteúdo na abertura. Caso dê erro, esse FS operação vai mostrar para a gente que deu erro na abertura. Eu abro o arquivo CAD peça, como nós falamos como input, abro o arquivo CAD atum com
output e chama uma rotina que é o testar FS, que está logo na sequência aqui. Vamos ver o que faz o testar FS. Ele chama outra rotina que é o FSK de peça e o FSK de atu. Primeiro o FSK de peça. Ele move K de peça para o nome do arquivo, para eu saber que deu erro qual o arquivo. Esse FSK de peça, na leitura, ele atualizou o file status do arquivo. Então, ele move para o code status, para na mensagem ele mostrar. Então, se o FSK de peça for diferente de 0 e 10, quer dizer o seguinte, ele é 0, ele leu ok. Ele é 10, ele chegou ao fim. Quer dizer, ele nem leu legal e nem chegou ao fim, então ele deu um erro. Ele chama essa rotina 900 erro. Vamos dar uma olhada aqui na rotina 900 erro, o que ela faz? Olha aqui. Então, erro, qual é o programa? É o E0001. FS operação. Lembremos que nós movemos na abertura para cá. Então ele vai mostrar erro na abertura do arquivo. Qual arquivo? A gente moveu o FSK de peça para cá. K de peça. Qual file status? Se deu 35, ele vai mostrar file status 35 e vai mostrar programa encerrado e vai encerrar o programa. Então o programa vai encerrar e nós vamos ver na tela a mensagem: erro na abertura do arquivo K de peça, file status, por exemplo, 35. Aí a gente vai analisar o porquê que deu esse erro, né, no arquivo. Tá? A gente abriu, testou, digamos que não deu erro. Como ele chamou o 001 abrir arquivos, ele volta para depois do abrir arquivos. Ele vai para o próximo passo. Ele foi lá e executou.